você não pode falar isso para os teus filhos. Existem palavras que nós não podemos falar para os nossos filhos. Principalmente você que é pai e que é mãe, você não pode falar isso para teus filhos. Porque essas palavras, elas têm um peso muito grande no reino espiritual e atraem para suas vidas coisas ruins, e até mesmo maldição. Então fica até o final do vídeo que eu vou falar aqui para você algumas palavras que você já até pronunciou ou até já ouviu alguém falar para o seu filho, tá bom? E são palavras que nós não devemos pronunciar para os nossos filhos, tá bom? Mas antes eu quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação que está lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, que vai dizer assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, você que é filho, seja obediente aos seus pais. Honra teu pai e honra a tua mãe, porque é o único mandamento com promessa para você, filho. Olha só. E através da honra que você tem com teu pai e com a tua mãe, os teus dias se prolongarão sobre a terra e você vai bem. Olha isso. E vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai na doutrina, tá, do Senhor, tá bom? A palavra do Senhor diz: ensina o menino no caminho em que se deve andar. E às vezes a gente pensa que ensinar a criança no caminho que deve andar é apenas levar ela para a igreja. Está ensinando o caminho da igreja. Estou ensinando o caminho que é para ir para a igreja. Só que ensinar a criança no caminho em que se deve andar vai muito além, irmãos. Vai muito além. Ensinar a criança no caminho que se deve andar começa de casa. Começa de casa, tá? E nós, como os pais, nós somos exemplos para o nosso filho. Então, ensinar a criança no caminho em que deve andar é você ensinar desde casa, tá? É você ensinar a doutrina e a demonstração do Senhor. É você ensinar a palavra, é você ensinar a oração, é você ensinar a adorar a Deus. Isso começa dentro da tua casa, não é na igreja. Como dizem por aí, a educação é ensinada em casa, não é na escola. E ensinar a criança no caminho que deve andar começa dentro de casa, tá bom? Então vamos lá, algumas palavras que você não pode falar para o teu filho de forma alguma. E a primeira dela é danado. Você já pronunciou essa palavra para o teu filho ou já ouviu alguém falar? Danado. Irmãos, essa palavra, ela está dizendo que é aquele que está condenado ao inferno. Tá? Você está dizendo que a criança está condenada, que é uma criança sofredora, que é uma criança perambulante, maldito, mau e ruim. Olha só o peso dessa palavra, tá? Então, não fale isso mais para o teu filho, não chame o teu filho e nenhuma criança de danado, tá? Não fale isso mais, porque é uma palavra muito pesada no reino espiritual. A segunda palavra é moleque. Você já ouviu essa palavra? Moleque? Pois é. E essa é uma palavra também muito pesada. E ela é de origem africana e ela veio para o Brasil, né? Então os brasileiros começaram a usar essa palavra. E essa palavra está dizendo que é uma criança inquieta, mexe em tudo, uma criança bagunceira, uma criança sem disciplina, irresponsável, uma criança desobediente, tá? Então, quando você está dizendo, chamando uma criança de moleque, você está dizendo que ela é tudo isso, uma criança desobediente, uma criança bagunceira, entende? Por exemplo, se uma criança mexe em alguma coisa, você vai dizer assim: não mexe aí não, seu moleque. Você já está profetizando, abrindo a tua boca para falar tudo isso de ruim em cima da criança. Então não fala isso mais para os teus filhos, procura agir de outra forma. Fala: filho, não mexe aí, não é legal que você mexe nisso, você pode quebrar. Fala de uma forma que a criança pode entender,
tá bom? Que vai ser muito melhor tanto para você, tanto para a criança, tá bom? E a próxima palavra é imbecil. Você já ouviu essa palavra ou já pronunciou ela? Imbecil? Meu Deus do céu. É uma palavra que possui pouco juízo. É uma palavra que está dizendo que seu filho tem pouco juízo, que ele é um idiota, tolo e que não tem inteligência, que é um demente. Então, quando você chama alguém ou uma criança de imbecil, você está dizendo que ela é uma pessoa que não tem inteligência, que ela é uma pessoa tola, que ela é uma pessoa demente. Olha só que coisa ruim você está falando para o seu filho. Então, para de falar essas palavras ruins. E para uma criança crescer ouvindo essas palavras, irmãos, isso vai acatar coisas ruins para ela lá na frente, quando ela crescer. Vai trazer traumas para a vida dela. Então, são palavras que não é bom ser faladas para os nossos filhos, tá bom? Outra palavra que é costumeira de ser falada por alguns pais e por algumas pessoas é burro, idiota. Você já ouviu alguém falar isso? Irmãos, isso é uma palavra que ocorre até entre casais. Tem casais, marido ou esposa, que chama seu cônjuge de burro, idiota, ah, seu burro, ah, sua idiota, entendeu? Olha só, e tem pais também que chamam seus filhos com essas palavras, tá? E isso tá dizendo que é uma pessoa mal educada, que é uma pessoa bruta, que é uma pessoa rude, né? Então isso atrai muita coisa ruim para sua vida e para a vida da criança. É uma pessoa ignorante, entendeu? Então você tá dizendo tudo isso para tua filha, para o teu filho, com uma palavra só, para o teu cônjuge, entendeu? Então vamos parar de falar essa palavra, que é uma palavra muito ruim de se ouvir, tá bom? E outra palavra que muita gente fala é sem futuro, ou criança sem futuro, ou alguma pessoa que você fala, essa pessoa é sem futuro. Então você está dizendo que é uma pessoa que não vale investimento, é uma pessoa que é preguiçosa, que não quer nada para a vida, que não quer um crescimento. Então você está falando isso sobre a vida dessa pessoa. Então vamos parar de falar isso com os nossos filhos, tá bom? Eu falei aqui algumas palavras que nós não podemos pronunciar para os nossos filhos. Foram 5. Danado, moleque, imbecil, burro ou idiota e sem futuro. Você não pode falar nenhuma dessas palavras para os teus filhos, tá bom? Fala palavra de bênção para os teus filhos, para que eles cresçam abençoados, tá bom? Porque eles vão refletir aquilo que você é, tá bom? Então, profetiza coisa boa. A Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então nós podemos dar vida ou nós podemos também matar através da nossa boca, através da nossa palavra. Então nós temos que profetizar e falar coisas boas para o nosso filho e tratar de uma forma diferente, sem agressividade, tá bom? Então que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa. E eu quero profetizar que você será uma mãe, que você será um pai que vai dar bons ensinamentos aos teus filhos, que vai ensinar o caminho certo que ele deve seguir, que vai falar coisa boa para os teus filhos, tá bom? E que eles vão crescer obedientes, que eles vão crescer honrando o seu pai e honrando a sua mãe, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente.